O que aprendemos com a viagem de Paulo a Roma? Quarta parte. Atos 27. Comentário de Mari Persona. Nós devemos sempre lembrar o seguinte: o próprio Senhor nos disse que nós não vamos perder a salvação. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, uma pessoa que pensa que vai perder a salvação, que diz crer no Senhor Jesus, mas acha que pode perder a salvação, essa pessoa não confiou ainda totalmente na palavra de Deus. Pode até ter recebido a sua salvação eterna, e provavelmente a recebeu, mas a sua confiança ainda está meia boca, porque ela não acredita no que o Senhor fala. O Senhor fala, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Ele falou isso no Evangelho. E a menos que eu acredite totalmente, eu não vou ter descanso nunca se eu ficar duvidando dele. Nós não descansamos quando duvidamos da palavra do Senhor. A palavra do Senhor é a nossa firmeza, não o que eu sinto. Mas eu não me sinto salvo. Eu não me sinto salvo. Tem dia que eu me sinto de um jeito, outro dia que eu me sinto do outro. É assim, ó. A minha vida é assim. Aqueles negócios que falam, tem até uma enfermidade, né, que acomete alguns, é uma enfermidade psiquiátrica, tem lá o bipolar, né? Tem uma hora que ele está lá em cima, tem outra hora que está lá embaixo. Isso aí, borderline, agora está na moda falar borderline também. A pessoa está sorrindo, de repente ela começa a gritar, começa a chorar, depois volta a sorrir de novo. Isso aí existe, porque a nossa carne foi afetada pelo pecado e nós temos tudo isso. Mas mesmo que você não tenha sido diagnosticado como alguém que eu falei agora, borderline, ou a outra coisa que é bipolar, todos nós somos bipolar em alguma medida. Todos nós somos borderline em alguma medida. Por quê? Porque a nossa vida é feita de altos e baixos. Nosso humor, às vezes, está uma droga e às vezes está uma maravilha. Isso aí é normal, porque é a carne, é o corpo. Não é que é normal, é anormal, né? Porque não foi assim que Deus nos criou. Mas é normal para quem tem uma carne que está sujeita ainda às enfermidades e ao pecado. Então todos nós temos esses altos e baixos. Então é normal que você não se sinta salvo, vamos dizer assim. Mas não é normal se você confiar realmente no Senhor com todas as letras. Porque aí você vai falar assim, pode cair o mundo em volta de mim. Esse barco pode dar cambalhota no mar, assim, e a vela dele levar ele voar por cima das montanhas. Não tem o que falar. Ele vai chegar em Roma com todas as pessoas, porque o Senhor falou. O Senhor assegurou isso a Paulo. E o Senhor assegurou isso a cada crente, que ele tem a salvação, que ele não entrará em condenação, que ele passou da morte para a vida no momento exato em que creu em Cristo. A nós que cremos, ele também nos selou com o Espírito Santo da promessa, que é o selo, a garantia, o penhor, a garantia da nossa herança. Então, que maravilha ser cristão, irmãos. Então, realmente, não tem coisa melhor do que você conhecer o Senhor, do que você ter sido salvo por Cristo e não estar neste mundo à mercê do diabo. Porque aqueles que ainda não creram em Jesus, aqueles que ainda não foram salvos por Cristo, eles são que nem aqueles marionetes, sabe que você amarra uns barbantinhos, tem umas tabuinhas, né? Acho que é uma tabuinha, tem uns barbantinhos assim, e o cara fica mexendo a tabuinha, aí o bonequinho fica fazendo assim, dançando ali na calçada da praça, batendo bumbo, batendo pratos e pulando, tal, marionete. Todos os seres humanos que ainda não foram salvos por Cristo estão andando na vontade da sua carne, na vontade dos seus pensamentos, e são guiados pelo príncipe deste mundo, pelo príncipe das potestades do ar. Isso fala em Efésios capítulo 2. Mas voltando agora, então, Paulo estava sabendo que ele ia chegar. Apesar de todas as dificuldades, e a gente sabe que os planos de Deus não serão frustrados. Tem um versículo que fala, os teus planos não podem ser frustrados, não podem.
Por mais que pareçam ser frustrados, não podem. Um outro detalhe interessante dessa viagem de Paulo é que a última despedida de Paulo foi no capítulo 20, quando ele formalmente faz uma despedida, porque ele sabia que ia morrer. Ele ia saber que ia ser preso, ia ser condenado, ia passar na prisão, depois ele seria morto e etc. Em 2 Coríntios, em 2 Timóteo, no último capítulo de 2 Timóteo, ele já fala lá: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, já agora a coroa de justiça me está reservada, não só a mim, mas a todos aqueles que amarem a sua vinda. Então ele sabia que estava determinada a sua morte. Então, até um determinado momento da vida de Paulo, ele aguardava pelo arrebatamento. Porque ele fala isso em 1 Tessalonicenses 4, nós os que ficarmos vivos, nós os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Ele não fala assim, vocês que ficarem vivos. Ele fala nós, porque ele aguardava o arrebatamento. Foi revelado para ele que haveria o arrebatamento. Mas depois disso foi revelado para ele que ele morreria. Então, nesse ponto em diante, ele já não aguarda o arrebatamento. Ele vai se encontrar, ele sabe que vai se encontrar com Cristo, mas vai ser por meio da morte. E a última igreja da qual ele se despede, olha que interessante isso, não é? É Éfeso. No capítulo 20 de Atos, ele chama os anciãos de Éfeso, ele está em outra cidade, ele chama os anciãos de Éfeso e se despede deles e entrega a eles. Ele fala assim, que ele ia partir e tudo mais, que depois da partida dele entrariam lobos vorazes que não poupariam o rebanho. E ele fala, agora vos entrego a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que tem poder e etc, etc. Agora, essa última despedida de Paulo, que foi para Éfeso, curiosamente, quando você pega as 7 cartas de Apocalipse, na primeira carta é para Éfeso. A carta que ele escreve ao anjo que está em Éfeso. E nessa carta, você vê ainda, apesar de já terem entrado o mal na igreja, já estava entrando o mal no testemunho cristão, é dito que o Senhor se apresenta como aquele que está no meio dos castiçais. Ou seja, em Éfeso, o Senhor estava no meio dos castiçais, porque ainda não tinha entrado a corrupção completa do testemunho cristão na terra. Ele estava no meio. Aí você vai numa igreja, você vai vendo toda a corrupção aparecendo, tal. Quando passa por Filadélfia, dá um sinalzinho positivo, mas é só um mínimo, porque ali não representa toda a grande casa, né? Quando em Éfeso você está no começo, princípio ainda. Tinha acabado de perder os apóstolos, mas ainda a coisa não tinha degringolado para as coisas pavorosas que acontecem mais adiante, principalmente começando em Tiatira, né? Quando agora era uma mulher que ensinava, era chamada de Jezabel ali, em referência àquela imperatriz, aquela rainha do Antigo Testamento, totalmente má, totalmente corrupta, e aqui fala que ela ensinaria os seus a adorarem ídolos, né? Mas ali, Éfeso, que é a última, o Senhor estava no meio. A última que eu digo era a primeira da série de 7, mas a última que é dito que o Senhor estava no meio dos castiçais. Castiçais, o castiçal, é testemunho, porque é luz. Se você falar que o Senhor está no meio do testemunho, ele está no meio dos castiçais. Ou do castiçal, não me lembro agora se lá é plural ou é singular. Mas ele está no meio do testemunho, no meio da luz nesse mundo, que testemunha de Cristo, no meio. Você vai para a última carta, que é Laodiceia, que é o estado mais corrupto da igreja ou do testemunho cristão, e nós fazemos parte disso. Nós somos Laodiceia hoje, nós cristãos todos, ninguém escapa disso. Nós fazemos parte do pior estágio da cristandade na Terra. Quando aos olhos do mundo, dos incrédulos, é o melhor. Porque ela está rica, não falta coisa alguma. Ela está vivendo maravilhosamente bem. E lá em Apocalipse mais adiante, quando falar da grande meretriz, que é a cristandade sem Cristo depois, vazia de Cristo, ela fala assim, viúva não sou viúva. Porque ela não chorava a morte do noivo.
ou do marido. Ela não se considerava como tendo perdido alguma coisa. Sabe aquela viúva alegre que o marido nem esfriou no caixão, ela já está sambando pela rua atrás de outra? É assim que é a grande meretriz, a grande prostituta. É isso aí que ela é. Ela não está nem aí com o marido. Ela não está nem aí com o marido. No dia seguinte do enterro, ela já botou um vestidão vermelho lá, se pintou toda, botou um salto bem alto e saiu para a rua para sambar. É isso aí que a cristandade faz. Ela não quer Cristo, ela não quer ter memória de Cristo. Não sou viúva, não tem isso. Então ali, Éfeso quando ainda o Senhor anda no meio dos luzeiros do testemunho cristão na terra. Laodiceia, ele fala: eis que estou à porta e bato. Que é isso? Como é que ele está à porta? Ele foi expulso do testemunho cristão. Cristo foi expulso do testemunho cristão. Ele está do lado de fora agora e ele busca comunhão pessoal. Ele fala assim: se vocês abrirem... Não. Ele fala: quem abrir? Quem abrir a porta? Se alguém abrir, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então nós vivemos nessa época agora, onde a comunhão individual com Cristo é importantíssima, porque ele está fora da cristandade. Anota aí, vou repetir. Cristo está fora da cristandade. Ele pode estar, o Espírito Santo, habitando em cristãos espalhados por todas essas denominações e tudo, mas ele não está dentro disso. Ele não tem nada com isso. Ele não se mistura com o mal. Ele não vai aprovar o mal. Então ele está fora. Eis que estou fora e bato. Você já ouviu ele bater? Você escutou ele bater? Querendo entrar para essa comunhão com você? Não a comunhão de banda, não a comunhão de shows, de grandes pregadores com magníficas oratórias, não. A comunhão com você. Naquele silêncio em que Elias estava no monte, que ele fala que ele vê um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Ele vê um vendaval, mas o Senhor não estava no vendaval. Ele vê um fogo, o Senhor não estava no fogo. Aí ele escuta um cicio suave. E aí o Senhor fala com ele. Era naquela comunhão que ninguém mais escutava. Um terremoto todo mundo vê, o fogo todo mundo vê, o vento todo mundo vê, o vendaval todo mundo vê. Mas o cicio suave era o Senhor sussurrando a Elias. O Senhor indo buscar Elias, porque Elias, para começar, era um cara orgulhoso. Ele se orgulhava, ele falava assim: só eu fiquei de todos. O Senhor fala: pode tirar o cavalinho da chuva. Não foi só você, não. Eu reservei 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Ele corta ali o barato de Elias logo. Porque Elias estava se vangloriando. E a última coisa que um cristão, um servo do Senhor deve fazer é se vangloriar. Eu estou congregado ao nome do Senhor, só com irmãos mais espirituais que existem na face da terra. Bobagem! É claro que devemos estar congregados no nome do Senhor, mas não são os mais espirituais e nem os melhores e nem nada. Darby escreveu uma carta, para o editor dele, que fez um prefácio, colocando ele nas alturas e tal. Ele fala assim: como é que você sabe que eu sou o mais, eu não lembro o que ele fala, mais humilde, ou mais dedicado, ou mais espiritual, alguma coisa assim? Você não sabe, você tem a balança do santuário? Você não tem. Então nunca devemos nos achar. A linguagem moderna hoje o cara está se achando. Nós não podemos ser entre aqueles que estão se achando. Nós temos que ter a humildade de que existem irmãos espalhados por todo o mundo, por todos os lugares, que muitas vezes têm uma comunhão pessoal muito mais íntima com o Senhor, que realmente abriram a porta para o Senhor entrar nessa comunhão pessoal com Ele, nessa comunhão íntima com Ele. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.